Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG. Nesse vídeo nós vamos discutir impactos econômicos das mudanças do clima. É muito importante a gente entender que as discussões sobre mudança climática reverberam, na verdade, sobre a economia. Existe uma conexão entre clima e economia. E essa conexão não é simples, porque os fatores climáticos, a dinâmica climática é bastante complexa, assim como a dinâmica econômica. Também tem muitas camadas e muitas variáveis. Entretanto, ao longo da nossa história, nós fomos desenvolvendo modelos que combinam as variáveis climáticas e as variáveis econômicas para entender a interconexão entre esses dois mundos. São vários tipos de modelos. Um deles, por exemplo, um dos mais conhecidos, é o Integrated Assessment Model, que são modelos econômicos integrados. Então, esses modelos econômicos são projeções de muito longo prazo que procuram compreender as dinâmicas econômicas, os impactos econômicos de variações climáticas associadas às mudanças do clima. E por que isso acontece? Por que alguém se preocupa em rodar um modelo econômico integrado, por exemplo? Que, aliás, ficou bastante conhecido com o trabalho do William Nordhaus. Mas por quê? Por que isso? Para que a gente possa se preparar, para que a gente possa preparar as economias para lidar com esses eventos climáticos extremos. Isso é particularmente importante para nações em desenvolvimento, nações que ainda precisam crescer para se desenvolver. É o caso, por exemplo, do Brasil. Ou nações cujo PIB, cuja economia estão profundamente conectadas a vetores de transmissão entre clima e economia, a canais de transmissão mais diretos entre clima e economia. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E em alguns países, essa conexão entre clima e economia é muito mais direta do que outras. Então, entender essa dinâmica econômica entre clima e economia é fundamental para que se possa fazer uma análise de risco econômica, da economia como um todo, e também para que os negócios possam se preparar. Não é à toa que mudança do clima é o tema número 1 na agenda ESG global dos investidores, né, preocupados com ESG. Mudança do clima é o tema número 1. E não é à toa que nós temos observado nos últimos 5 anos bancos centrais, ministros da Fazenda, enfim, todos se juntando aí numa avaliação de cenários climáticos e seus potenciais impactos sobre a economia. Isso está acontecendo e não está acontecendo à toa. Existem razões econômicas importantes pelos quais isso está acontecendo. Mas afinal, quais são esses canais de contágio entre clima e economia? Podem ser vários, dependendo do país em questão e dependendo da natureza da sua economia. Eu vou citar aqui 6, que são os 6 grandes grupos estratégicos que foram elencados aí pelo MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no programa Adapta Brasil, que é um programa que visa justamente preparar a economia brasileira para vários desses eventos climáticos. E é bom dizer que aqui eu estou falando de eventos climáticos físicos, os impactos físicos da mudança do clima. Não estou falando dos riscos de transição, que é outra categoria de impacto, mas que eu não vou falar agora. Voltando, quais são esses 6 grandes grupos de impactos listados aí pelo programa Adapta Brasil e que a gente pode usar aqui como uma proxy dessa relação entre clima e economia? Primeiro lugar, recursos hídricos, impacto sobre recursos hídricos. Então, quando a gente tem secas extremas ou quando a gente tem chuvas extremas, isso afeta a disponibilidade de recursos hídricos e isso vai afetar as cadeias de valor que são altamente dependentes de água, assim como vai afetar aquelas regiões do país que ou sofrem com secas extremas ou sofrem com excesso de água. Primeira categoria. Segunda, segurança alimentar. Justamente porque existe uma instabilidade climática fora do padrão histórico, isso pode afetar várias culturas agrícolas, né? Isso muda a produtividade de certas culturas agrícolas,
Isso tem impacto sobre logística de armazenamento e tudo isso pode impactar a disponibilidade de alimentos para a população, da mesma maneira como acesso a alimentos, né? E isso pode levar à desnutrição, enfim, vários efeitos aí associados à fome e a uma certa alteração nessa logística alimentar. O terceiro ponto é segurança energética, né? A oferta de água afeta a segurança energética, né? Mais ainda num país como o nosso, largamente dependente aí de usinas hidrelétricas. Então, a oferta de energia pode ser alterada em função desses eventos climáticos extremos. O quarto ponto é saúde. Para quem passou aí recentemente nessas altas temperaturas nos grandes centros urbanos brasileiros, principalmente aqui no Sudeste, viu o impacto sobre altas temperaturas na saúde das pessoas e o impacto sobre saúde pública. Então, temperaturas altas, umidade do ar, malária. A malária pode passar a se tornar endêmica em locais em que hoje não é endêmica. Então, uma análise também do impacto da malária em diversas regiões do país. Quinto, infraestrutura portuária. Em função das mudanças do clima, aumento do nível do mar, isso afeta os portos. Por exemplo, o Canal do Panamá está sendo, nesse momento, altamente afetado pelo El Niño. Então, houve ali uma seca e isso está afetando o fluxo do transporte ali, né, no Canal do Panamá. O Brasil tem mais de 30 portos. 90% do comércio mundial passa por portos. Então, se algo afeta os diferentes portos do mundo, nós estamos falando de problemas sobre as cadeias de fornecimento. E isso impede chegada de alimentos, medicamentos, enfim, toda uma série de coisas das quais precisamos para viver essa nossa vida moderna. E o sexto ponto são os desastres geohidrológicos. E aí nós estamos falando de inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamento de terra, que vão afetar as diversas populações de maneiras muito diferentes. E isso pode levar também a uma série de impactos econômicos. Então pensem nessas 6 categorias como exemplos de como eventos climáticos extremos, não previsíveis, né, não conhecidos, podem afetar a economia. Tá, mas qual é o impacto sobre a economia? E aí, aqueles modelos econômicos integrados que eu estava comentando no começo vão nos dizer qual é o impacto sobre PIB desses efeitos climáticos. E, de novo, por que isso nos interessa? Para que nós possamos nos preparar, né? Como país, é importante que a gente se prepare, principalmente porque, em geral, os impactos maiores serão sofridos por aquelas populações mais vulneráveis socialmente. Segundo, porque há um impacto sobre cofre público, existe um papel governamental aí importante, né, de ajudar a recuperação de áreas duramente afetadas, como por exemplo o deslizamento de terra ou inundações, e aí os cofres públicos são sempre recursos difíceis de serem acessados, né, porque eles já estão muito comprometidos com orçamento público e por aí vai, então isso gera um impacto. E o terceiro ponto que é importante a gente entender é que é muito difícil negócios prosperarem numa sociedade que está um caos, né? Em que as pontes estão despencando, que as torres de transmissão de energia estão caindo em função da velocidade dos ventos, porque elas não foram planejadas para velocidades superiores à média histórica, enfim, o impacto de uma infraestrutura que acaba sofrendo muito com esses eventos climáticos extremos. Então, por todas essas razões, é importante que não só a sociedade se prepare, né, e não é à toa que o MCTI, por exemplo, está olhando para isso, mas também que os negócios se preparem para como lidar, como operar num caos climático, digamos assim. Então é por essa razão que esse tema é tão importante do ponto de vista da agenda econômica. Mas vamos discutir um exemplo prático. E para discutir um exemplo prático, eu vou falar de El Niño. El Niño é um evento climático que nada tem a ver com a mudança do clima. É algo que acontece naturalmente, enfim, sua ocorrência está bem documentada há muitas e muitas décadas e nada tem a ver com a mudança do clima. Porém, o El Niño acontece, ou está acontecendo nesse momento,
num mundo que está passando pela mudança do clima. Então, obviamente, ele encontra um quadro agravado, né, em função das mudanças do clima. E como na nossa discussão aqui nós estamos interessados no impacto econômico desses eventos climáticos, então o El Niño, que já gera impactos econômicos importantes, que chega, né, que encontra um mundo que está passando pelas mudanças do clima, nos interessa pensar sobre quais os impactos econômicos, então, desses eventos climáticos. Vamos discutir El Niño. De novo, nada tem a ver com a mudança do clima, ele acontece independente de acontecer a mudança do clima. Eu quero citar aqui um estudo da revista Science. A revista Science é uma revista acadêmica que é revisada por pares, enfim. Nesse estudo, 2 pesquisadores analisaram os impactos econômicos, isso medido em PIB, perda de PIB, do El Niño em 2 ocorrências. Na ocorrência de 1982 a 1983 e a de 1997 e 1988. O que eles perceberam? E aí usaram esses modelos econômicos que eu estava comentando. Eles perceberam, com base nesses dados históricos, que o El Niño gerou perdas econômicas persistentes para além de 5 anos depois da sua ocorrência. Ou seja, perdas acumuladas, perdas econômicas acumuladas por pelo menos 5 anos depois da sua ocorrência. E o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que há perdas imediatas, né? Há perdas ali que acontecem no momento que aquele evento climático está acontecendo, mas essas perdas podem ser compensadas, do ponto de vista econômico, por outras coisas positivas que estão acontecendo na economia. Quando a gente fala de perdas persistentes e acumuladas por 5 anos, a gente está falando que os efeitos benéficos não foram capazes de superar os efeitos danosos para a economia. Por exemplo, no período de 1982 a 1983, essas perdas superaram 4 trilhões de dólares em 1988, ou seja, 5 anos depois. Em 1997 e 1998, essas perdas superaram 5 trilhões e meio de dólares. Então, aqui é um exemplo muito concreto do efeito, do impacto negativo sobre a economia do El Niño. Não é mudança do clima, mas a gente pode usar como uma reflexão do que pode acontecer em termos de impactos econômicos caso nós não nos preparemos, não nos adaptemos às mudanças do clima. Esses impactos econômicos são reais e são persistentes. Agora isso, num país como o Brasil, que já tem dificuldade de crescer de maneira consistente, sustentada, por um longo período de tempo, só vai tornar mais difícil o nosso desafio de crescer para que possamos resolver vários dos nossos desafios sociais. E vai agravar vários desses desafios sociais. É só pensar quando tem deslizamento de terra, quando tem, né, inundações, quem são as famílias mais prejudicadas por esses eventos, por exemplo? São aqueles mais vulneráveis. Então, os efeitos sociais das mudanças do clima são grandes e a gente realmente precisa se preparar. Antes de terminar esse vídeo, eu quero só dar mais uma pitadinha aqui nos efeitos econômicos da questão climática. Um outro efeito, que daí não está nesse artigo da Science, isso é discutido em outros fóruns, é o efeito sobre endividamento dos países, principalmente os países emergentes. Porque, como eu estava falando, várias das soluções do socorro que precisa vir em função desses eventos climáticos extremos, precisam vir do governo. Só que os governos, tanto em nível municipal, como estadual, como federal, não tem espaço fiscal para esse socorro, né? E aí precisam fazer o quê? Se endividar. Então existem impactos documentados, principalmente sobre países que estão no seu processo de industrialização, enfim, do aumento do endividamento público relacionado a esses eventos climáticos. Então esse é outro impacto ruim, né? Porque você aumenta o estoque da dívida e aí você tem que pagar juros sobre essa dívida que então acabam prejudicando um resultado fiscal que já é frágil. Então a gente está falando também de um agravamento, de uma fragilização de uma situação fiscal que já é ruim. Então esse é um outro impacto econômico que eu gostaria de ressaltar aqui. Então só lembrando,
Mudança do clima é o tema principal na agenda ESG global, quando a gente fala dos investidores, e isso não é à toa, né? Existe uma relação importante, um impacto importante econômico associado às mudanças do clima, e aqui eu falei nesse vídeo especificamente dos riscos físicos. Então a gente precisa se preparar como país e a gente precisa se preparar como negócio. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.